Oi, tô nervoso. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro Melhor da Live. Dessa vez sobre a Live 14, que aconteceu na segunda-feira, pós o Expand the Box, o retiro de 5 dias do Possibility Management que eu fiz e fui como tradutor, em que eu me esganei, trabalhei minha raiva, meu medo, minha tristeza, minha alegria de uma forma muito intensa e isso estourou com as minhas cordas vocais e você vai perceber que nessa live eu estava bem danificado. Eu espero que mesmo assim você consiga aproveitar o conteúdo e mesmo que você coloque aí uma velocidade acelerada, pensa que o contexto para o que eu trouxe é porque eu mudei a minha descrição na bio do Instagram e eu botei pesquisador da próxima espécie humana e algumas pessoas me perguntaram o que eu queria dizer com isso. Então, essa live eu tentei abrir um pouco mais sobre qual que é a minha visão de mundo, humanidade, sociedade, planeta de uma forma histórica, macro, que me serve de apoio, me serve de âncora, me serve quase que de porto seguro em momentos em que na minha vida pessoal está muito difícil ou em momentos como o atual de crise com guerra, Rússia, Ucrânia, OTAN, em que tem tanta coisa instável fora de mim ou dentro de mim que se eu tiver uma ideologia, se eu tiver uma perspectiva, se eu tiver uma crença para uma fonte de energia, de esperança para manter o meu centro, mesmo no meio do caos, eu sinto que isso me auxilia muito. Então eu espero que isso esteja ao teu serviço e você sinta que é útil também. Então, estreando esse quadro, eu já te peço para dar o like aqui, para dar o curtir. Se você quiser ser avisado, ativar o sininho. Agora a marca YouTuber chegando. E eu quero compartilhar uma pergunta já para você responder ou agora, ou melhor ainda, ao longo da live, uma ideia que te surgiu, uma reação que eu gostaria muito de saber nos comentários qual que é a próxima forma de organização humana na Terra que vai substituir a forma como a gente faz as coisas hoje, que vai deixar a forma como a gente faz as coisas hoje obsoleta. Qual é a tecnologia, a forma política, econômica, educacional, qual é a sociedade humana que, sei lá, daqui a 100, 200, 300, 500, 1000 anos vai estar na Terra e que hoje a gente acha inimaginável. Qual que é a tua opinião sobre isso? Enfim, tamo junto, espero que você curta e até semana que vem. Beijo! Eu tive partes da minha infância que foram maravilhosas e foram extremamente privilegiadas. A educação que minha mãe e que meu pai me deram sempre foi baseada em confiança, baseada em um campo de infinitas possibilidades. Então essa liberdade mental, sem dogmas e de incentivo incondicional, eu sinto que foi o maior privilégio que eu tive. Só que ao mesmo tempo, paralelamente a esse privilégio e essa parte tão boa de perceber que eu vivi, eu também tive uma dimensão da vida muito difícil de lidar. A minha infância inteira, a minha adolescência inteira e, para falar a verdade, até hoje, sempre existiu uma música tocando, uma voz, independente da experiência que fosse, sempre existiu um pano de fundo em todas as situações em que era uma interrogação em forma de dor. Essa dor já ganhou palavras diferentes, já descrevi de formas diferentes, já defini de formas diferentes. Mas uma dor assim, uma tristeza, uma tristeza de por quê? Por que que a vida é assim? Não a vida, mas por que que a forma como a gente se relaciona com a vida é assim? Por que que a gente vive da forma que a gente vive nessa sociedade? Por que que existe tanta dor, tanto sofrimento ao meu redor? Por que que existe tanta censura? Por que que as pessoas não se sentem livres? Por que que parece que tudo é através da dificuldade, sabe? Independentemente da camada social, por que que é tão desafiador estar aqui? Essa dor, ela sempre foi de
não entender por que tanta dificuldade de ser livre das minhas crenças, dos meus próprios limites de autossabotagens, por que tanta dificuldade de ser entendido pelos outros, por que tanta dificuldade de entender o outro, por que tanta dificuldade de sobreviver, ganhar dinheiro e escolher uma profissão e... Cara, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá ligado? Tipo, sempre foi essa dor. E a forma como eu sobrevivi a essa dor foi me contando uma narrativa de que eu fui feliz sempre, e de que, uau, a minha vida é abundante e eu sempre vou ver o copo meio cheio e o que importa é o aprendizado e o significado que eu dou. Eu sempre vesti essa narrativa que ela me ajudou de muitas formas a sobreviver, mas ao mesmo tempo ela também foi uma mentira que eu me contei para não encarar o tamanho da dor, sabe? Para não acessar o tanto de sofrimento interno lá no fundo que eu tive e tinha e tenho. Eu sempre me escondi atrás de um personagem que era um símbolo de esperança para mim e para os outros, assim. E a forma como eu consegui encontrar um caminho de vida que acolhesse essas dores, que acolhesse essa perspectiva de busca por significado, começou aos 19 anos de idade, fazendo essas perguntas em grupo, de forma aberta, com jovens, ensino médio, faculdade, e, enfim, por 8 anos, né? De 2012, 2013, desde que eu saí da faculdade, até 2019, eu trabalhei desenvolvendo espaços seguros para a gente viver essas nossas investigações e buscas e pesquisas sobre a vida, de dentro para fora, né? E o que aconteceu em 2019 foi muito difícil para mim, porque eu decidi fechar o Prove, né? No momento que tinha mais potencial para crescer e para alcançar mais gente. E eu caí num lugar de vazio, de cara, quem sou eu? Só que aí com 27, não mais com 19, mas com 27 anos, depois de ter conquistado muita coisa, quem sou eu? Sem isso, sem essas crenças, sem esse ecossistema, sem essas pessoas ao meu redor, trocando comigo dessa forma. E eu caí no que talvez tenha sido a primeira fase depressiva da minha vida, né? Eu sinto que, como o meu personagem era de esperança e de otimismo, eu nunca tinha me permitido, assim, estar num lugar de melancolia, de tristeza, de apatia, de desmotivação completa. Que foi um período longo de talvez 2 anos em que eu fiquei muito machucado, ferido. Porque, principalmente, existia uma sensação como se eu estivesse secando gelo, indo contra a corrente, né? Então a gente fazia um trabalho de despertar e aí, beleza, a galera chega em casa e não tem onde plantar essa semente. E por que próxima espécie humana? Porque em fevereiro de 2020 eu estava com a Natasha, minha mulher, na Índia, numa cidade chamada Auroville. E em Auroville eu encontrei, vamos dizer assim, o meu renascimento de visão de mundo, de identidade, de propósito, de possibilidades, de um mundo possível, materializado, manifestado, vivo, se expandindo organicamente, com muita profundidade, que de alguma forma eu não sabia, ao longo de 28 anos eu não sabia que aquilo era possível. E aí quando aquilo se tornou possível eu falei assim, cara, quantos outros 1000 mundos possíveis não existem, né? E o que me tocou demais em Auroville é que é uma cidade que ela partiu dos princípios e das filosofias e dos estudos e da visão de mundo e vida de um cara chamado Sri Aurobindo. Por isso que é Auroville, né? De Aurobindo.
E o Aurobindo, ele é um cara que ele conseguiu conectar o Oriente e o Ocidente em 1900. E ele começou a desenvolver uma teoria da evolução que juntava a ciência com a espiritualidade. Porque ele é um indiano que nasceu na Índia, mas a família mandou ele para estudar em Oxford, na Inglaterra. Então ele até os 19 anos estudou o Ocidente, estudou filosofia, estudou ciência, estudou Darwin. E ele voltou para a Índia e aí ele entrou em contato com o Oriente e a espiritualidade, e ele juntou as duas coisas e ele começou a perceber que se de alguma forma existiu uma evolução da espécie humana em que teve Homo Neandertal, teve Homo erectus, teve Homo sapiens, aí depois a gente deu o nome de Sapiens sapiens, no sentido de ter a capacidade cognitiva que vem do conhecimento, né, no latim. A gente opera de uma forma mental, como sociedade intelectualizada, né, em que tudo é pautado por argumentos, por julgamento, por avaliação, em que a gente valoriza quem é inteligente numa inteligência muito limitada ao cognitivo, assim. A gente valoriza o cara que pensa rápido, o cara que resolve problemas complexos e desenvolve tecnologias. Então o nosso centro energético fica muito aqui no nosso corpo intelectual e a gente vai esquecendo do energético, do físico, do emocional. A teoria dele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda quanto olhar para a forma como a gente se organiza e perceber que a gente olha para a história do ponto onde a gente está para trás, cria a ilusão conceitual como raça humana no planeta, de que como a gente não pode ver o que está por vir e só consegue analisar o que já foi, a gente começa a cristalizar uma sensação em forma de conceitos de que a gente é o que existe de mais evoluído. Tem os esperançosos, otimistas, que vão olhar para a nossa sociedade e vão falar assim, cara, a gente nunca esteve em um nível global de tanta paz e tanta saúde e tanta tecnologia e nunca existiu um período tão abundante na Terra. Ou você vai estar no time dos, putz, a gente está indo de mal a pior, pro ralo, cada vez mais materialista, e a gente está cada vez com mais desigualdade social e econômica. Normalmente a polaridade está nesse lugar, né, de acreditar que a gente está ou no ponto mais alto ou no ponto mais baixo. E só essa armadilha de raciocínio, de pensar que é o ponto mais alto e o ponto mais baixo, sem continuar a frase, sem finalizar. Porque o final da frase seria: na história humana até agora. E o que está por vir? Não é porque a gente não vê o futuro que ele não está vindo na nossa direção. Eu não estou conseguindo tocar, eu não estou conseguindo experienciar a minha terça-feira de amanhã. Eu consigo só imaginar ela. Não sou eu que estou indo para terça-feira, porque eu não preciso fazer nada para que ela chegue. Então é o tempo vindo na minha direção e o espaço-tempo me atravessando, né? E eu simplesmente fizer uma mudança de perspectiva, de escala e olhar para a espécie humana como planeta e eu falar assim, peraí, tem mais um novo sistema vindo na nossa direção. Tem novas formas de trabalho, tem novas formas de relação com a natureza, tem novas tecnologias, tem novas formas de se organizar, tem novas educações, novos sistemas políticos, novos sistemas financeiros. Talvez, se eu incluir essa perspectiva, eu perceba que a gente não é o ponto final da história. A gente é uma ponte, tanto vertical, então eu sou uma ponte céu e terra, e através da minha existência humana eu integro a terra materializada, concreta, objetiva, com o céu subjetivo, místico, abstrato, e eu integro o invisível e o visível verticalmente, e ao mesmo tempo eu integro o espaço-tempo, passado, futuro, e eu sou uma ponte, tanto do cima e do que está embaixo, quanto uma ponte do que veio antes e do que está por vir. A gente, através do agora,
se torna canal, como um fluxo que conecta passado e futuro. Então, nessa perspectiva, Mark, eu sou uma transição entre o antes e o depois na minha vida. E Mark, dentro de uma espécie humana e de uma humanidade no planeta inteiro, eu sou uma espécie de transição. Então, o Homo sapiens sapiens vai dar lugar a um novo Homo. E o Aurobindo chamou esse próximo Homo de Homo supramental, no sentido de que a direção da humanidade e a expansão da consciência praticamente inevitável é uma transcendência da mente como única ferramenta. Que a mente humana foi, depois do corpo físico, a segunda ferramenta que a gente desenvolveu de uma forma mais focada, mais prática. Se a gente olhar para a história, né, da nossa mente desenvolvida, são só alguns milhares de anos. Isso na história é nada, né? E é uma nova ferramenta, e aí, tipo, a gente fica deslumbrado com o novo. Então é como se a nossa espécie tivesse completamente deslumbrada, completamente fascinada pela capacidade, pela ferramenta de pensar de forma racional. E a gente tivesse construído essa sociedade inteira baseada na mente como consequência desse deslumbramento. Com uau, nossa, meu Deus, que demais! E minha voz está indo embora. Então, o que o Aurobindo traz é que existe mais ferramenta por vir. Existem ferramentas supramentais, em que o corpo se torna uma das ferramentas, a mente uma das ferramentas, e aí uma série de outras ferramentas que a nossa geração já está conseguindo acessar de formas que 100 anos atrás seria impossível considerar. A gente está expandindo a consciência de uma forma que hoje, em 2022, a gente pode falar de ferramentas supramentais e encontrar tribos, encontrar nichos, encontrar alguns lugares em que são férteis para a gente desenvolver e se conectar através disso, né? Como a intuição, a premonição, como a telepatia, a projeção astral, o poder da intenção que a física quântica começa a permear. Então, o que o Aurobindo traz é que, inevitavelmente, essas novas tecnologias vão se viralizar organicamente, porque elas vão fazer mais sentido do que a anterior, porque elas vão facilitar a vida, ou vão gerar mais qualidade de vida, ou vão gerar mais realização. É inevitável que essas novas tecnologias mudem o sistema coletivo de organização, que uma nova política nasça, uma nova mídia, uma nova educação, uma nova espiritualidade, uma nova vestimenta, uma nova alimentação, que é o que a gente já está vendo acontecer. Só que como em toda transição o velho convive com o novo, e isso é uma constante, depende muito do momento da vida em que a gente está, de onde que a gente está colocando o nosso foco, né? E esse foco e essa atenção é o que nos traz essa sensação de a gente estar subindo ou caindo. Então, quando eu falo que eu sou um pesquisador da próxima espécie humana, é porque eu estou cada vez mais centrado e cada vez mais comprometido comigo mesmo a mergulhar e a minha atenção e a minha energia em quais são essas novas tecnologias, quais são as pessoas que estão usando e desenvolvendo elas, quais são os projetos que estão implementando e tendo o desafio de fazer isso, quais são os lugares como a Auroville, por exemplo, que estão prototipando isso em escala social. E é por isso que nasceu o Mundos Possíveis, é por isso que ainda tem muita coisa por vir aí. E é por isso que quando eu penso em Auroville, para mim é meio que inevitável olhar para esses experimentos sociais de novas sociedades e começar a enxergar. Se eu fechar os olhos, eu começo a enxergar isso se multiplicando ao redor de todos os continentes e culturas, em que a gente começa a ter não só ecovilas e comunidades que se isolam e se afastam da matrix social vigente, vamos dizer assim, para ter mais liberdade de experimentação e para ter mais
privacidade, por ter mais autonomia em relação às crenças. Não só ecovilas, mas a gente começa a ter pontes. E aí, quanto mais pontes, mais as novas tecnologias prototipadas em ecovilas, por exemplo, vão começar a ser implementadas em cidades e megalópolis como Nova York, Tóquio, Paris, São Paulo. E tem muita coisa acontecendo, a gente só não fica sabendo. Então, para mim, é uma questão de tempo. Porque se hoje somos 10 pensando assim, ontem éramos 2 e amanhã vamos ser 30, inevitavelmente. Porque é simplesmente a ordem natural das coisas. As novas tecnologias substituem as antigas. Porque enquanto tem um monte de notícia para você se deprimir, tem um monte de grupos e lugares e projetos e pessoas para você se inspirar a você mesmo dar o seu próximo passo na tua própria expansão de consciência. E é uma crença que eu também tinha, né? Expansão de consciência é uma coisa elitista que é para poucos e não chega na periferia, né? De que as mensagens não se misturam e que as coisas são fragmentadas intencionalmente. Novas tecnologias, novas formas de pensar, novas filosofias, elas sempre começaram com poucos. Só que as novas tecnologias que realmente melhoram a vida, não existe limitador, controlador que consiga segurar esse novo pensamento. E mesmo que alguns consigam no começo, nas suas bolhas, ela simplesmente vai se multiplicar porque ela torna a vida melhor. Então, é uma questão de paciência para que as novas tecnologias vão se adaptando, chegando. Um exemplo claro disso, né, é motorista particular, né? Se você fosse pensar pouquíssimo tempo atrás, né, 20 anos atrás, só quem era rico tinha motorista particular. Tinha um funcionário que te levava para onde você tinha que ir. E aí o Uber chega com uma tecnologia que populariza algo que antes era limitado a uma elite, né? Eu sei que tem N polêmicas e pontos de vista que isso não se aplica ou pode parecer que não se aplica. E eu quero muito conversar sobre isso com vocês, porque eu acho que esses assuntos são extremamente vitais para esse momento de crise que a gente está vivendo, para que a gente seja realmente embaixador e multiplicador de novas perspectivas que nos tirem do lugar comum de estagnação, de luta de classe, de polarização política, direita e esquerda, capitalismo, comunismo, socialismo, porque são questões que já me paralisaram muito e hoje eu confio muito mais no que é inevitável, numa orquestra de expansão de consciência e de evolução humana, que a realidade em si, no fundo, ela simplesmente é expansão, ela é a natureza, ela é a natureza por si só, inevitavelmente, por ressonância, contagiando a tecnologia da vez, vamos dizer assim, seja ela material ou imaterial.